atravesse por crises. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto. Deus libertou o povo do Egito e levou eles ao deserto. O interessante nisso tudo é que, se é Deus que estabelece a crise, também é Deus que assume a responsabilidade de mudar a estação. O interessante é que, se foi Deus que levou alguém para a crise, é o próprio Deus que vai tirar essa pessoa da crise. Porque foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto, e foi o próprio Espírito Santo quem conduziu Jesus para fora de lá também. Sim, Deus nos conduz para a crise. Sim, Ele nos conduz. E a pergunta é: o que Deus quer nos ensinar nos tempos de crise? Nós ouvimos muito nessas últimas semanas acerca de um tempo de caverna. A pergunta é: o que é que Deus quer nos ensinar nesses tempos? Sabe, a tendência nossa a vivermos um momento do qual aos nossos olhos não nos favorece é olhar para o céu e dizer: Senhor, por quê? Sim ou não? A nossa tendência é questionar Deus do porquê de tal situação, sendo que a pergunta correta não seria o porquê, e sim o que o Senhor quer me ensinar. Qual é o ensinamento de Deus aqui nesse tempo de crise? Você vai perceber que após o profeta liberar a palavra da crise, que nós vamos chamar assim hoje, ele recebe uma instrução de Deus, que Deus diz a ele: Elias, e tu vai até o ribeiro, porque eu dei ordem para os corvos para levarem o teu sustento lá. Espera aí, vamos entrar aqui na história. Deus estabeleceu um tempo de crise e falou para o profeta: sai desse lugar, vai até o ribeiro, porque lá no ribeiro eu dei ordem para corvos levarem o teu sustento. Não, espera aí, corvos vão sustentar o profeta? Sim, é isso mesmo que está escrito. Porque ainda que o tempo seja de crise, Deus tem sempre um sustento para os seus filhos. E talvez o tempo de crise seja para que nós aprendamos que Deus é o nosso provedor. Talvez o tempo de crise seja para que nós aprendamos a andar sobre total dependência do Senhor, porque agora Elias está sobre total dependência do Senhor. Ou Deus de fato faz mesmo os corvos levarem a provisão até Elias, ou então Elias vai ter que abrir um jejum. Sabe o que a Bíblia diz? Que Elias é obediente ao que Deus diz. Chega ao ribeiro, e quando ele chega ao ribeiro, os corvos chegam com sustento. Então talvez por trás da crise existe um Deus nos ensinando a ser obediente à sua voz. Ainda que a instrução seja um pouco inusitada, ainda que a instrução seja um pouco difícil de acreditar. Você já parou para pensar que as instruções de Deus são fáceis de fazer e difíceis de acreditar? Por exemplo, é simples, era só Elias sair do lugar e ir até o ribeiro que o sustento estava lá. Mas agora acreditar que corvos iam levar o sustento? Talvez o tempo de crise seja para um aprendizado, um intensivo de Deus, para que nós aprendamos a ser radicalmente obedientes, ainda que a instrução seja inusitada. Acreditar que o que Deus falou é verdade. Sim, a fé é isso, acreditar que Deus não mentiu com o que Ele falou. D.L. Osborne, em seu livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, diz o seguinte: que Deus faz promessa aos seus filhos, e quando essa promessa gera fé, Ele vem e as cumpre. Sim, é o intensivo da fé no tempo de crise. Sabe por quê? De verdade, utilizar a fé enquanto nós estamos aqui nesse ambiente que a atmosfera é propícia para Deus agir, é fácil. Mas o grande lance é que nós precisamos pegar o que recebemos daqui e aplicar lá fora.
É lá fora que eu preciso acreditar que o que Deus disse aqui é verdade. É quando a ligação não vem que eu preciso acreditar que Deus já abriu a porta. É quando a resposta que eu recebo é negativa que eu preciso acreditar que Deus tem uma palavra positiva para mim. É quando a porta está fechada que eu preciso acreditar que Deus falou é verdade. Sim, a fé precisa ser utilizada lá fora. Talvez a crise instalada seja um simples intensivo para que nós aprendamos de forma muito intencional, de forma muito profunda, utilizar a fé. Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda. Só que interessante é que se um grão de mostarda não for semeado na terra, ele vai continuar para sempre sendo somente um grão de mostarda. Porque o potencial do grão de mostarda está dentro dele. E o potencial do grão de mostarda só vem para fora quando ele é utilizado. O potencial da fé só vem à tona quando eu a utilizo. Eu só vou ver o impossível da parte de Deus quando eu acreditar que Deus pode fazer o impossível. Eu só vou ver o poder de Deus se manifestar. Eu só vou ver a glória de Deus se manifestar quando eu acreditar que Deus sim manifesta a sua glória. Será que tem alguém aqui que crê que Deus ainda manifesta a sua glória? Aleluia!